Olá, estamos aqui de novo para vermos a aula de número 3, uma aula de leitura e compreensão de textos em língua inglesa. Meu nome é Maria Lina Garrido, eu sou professora universitária, tive a oportunidade de fazer cursos no exterior, na Universidade de Lancaster, na Inglaterra, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Tenho tido a oportunidade na universidade como professora de oferecer cursos específicos para leitura e compreensão de textos. E é essa experiência que eu trago para vocês. Vamos começar a aula hoje corrigindo ou comentando a tarefinha que eu deixei no final da aula 2, mas mesmo quem não assistiu a 1 e a 2 não tem problema, pode assistir sem sequência. Então vamos ver aqui a aula, a tarefa que eu deixei para vocês fazerem em casa, que era uma coisa simples, mas com o objetivo de que vocês revisem a terceira pessoa do singular do presente. Né? Então, pessimista se queixa do vento, complains. O otimista espera que ele mude, no sentido que tem a expectativa de que ele mude. E o realista ajusta as velas. É uma frase que eu acho interessante em termos de conteúdo. E vocês podem rever a terceira pessoa, que é uma das coisas que nós temos dificuldade, porque nós não temos essa diferença em português. Esse S é um S de singular e não de plural do verbo. Bom, a aula de hoje, o que eu queria chamar a atenção? Eu escolhi um texto, que é um trecho do discurso de Michelle Obama, quando ela se despede da Casa Branca. E o que eu trago hoje como um facilitador para a sua leitura é a ordem das palavras em inglês. Nós vimos na primeira aula a importância de se identificar palavras semelhantes com o português, que não existem muitas palavras em inglês semelhantes às nossas. Vimos na segunda aula a importância de se observar os títulos e subtítulos, e hoje eu trago a ordem das palavras em inglês, né, os grupos nominais. E retirei do texto de Michelle Obama esses exemplos. Michelle Obama's final speech. O discurso final de Michelle Obama. Repare, em português nós dizemos, tanto podemos dizer um grande homem como um homem grande, é um exemplo clássico. Nós podemos colocar o adjetivo antes ou depois do substantivo, ainda que mude a conotação. Mas podemos. Agora, a nossa frequência maior no português é de usar os adjetivos após o nome, após o substantivo. No inglês, não, a predominância é dos adjetivos antes do substantivo. Então, eu vou traduzir primeiro o discurso e vou dizer o discurso final de Michelle Obama. Um objetivo claro, one clear goal. Objetivo claro. Higher education, educação superior. Artistas de gravadoras. Celebridades de Hollywood. Um holofote grande e brilhante. Equipes universitárias, times universitários, realizações acadêmicas. Então, vocês vejam pela minha tradução que no inglês é como se fosse da frente para trás, né? Então, a ordem predominante no inglês é diferente da do português e a gente precisa estar atento a isso. Vamos, então, ler o texto e ver onde se encaixam esses grupos nominais e como é que eles ficam no contexto. Então, nós temos o discurso final de Michelle Obama, e o texto começa dizendo, como eu disse a vocês, é um trecho do discurso. E, finalmente, eu quero reconhecer todos vocês que estão aqui nesta audiência, nesta plateia. Finally, nós vimos em outras aulas que esse LY, na maioria das vezes, corresponde ao nosso mente. Então, finalmente, eu quero reconhecer, recognize, nós vimos no texto anterior, recognition, reconhecimento, todos vocês que estão aqui nesta audiência ou nesta plateia. We have our educators, our leaders, our young people, etc. Nós temos nossos educadores, nossos líderes. E repare esse grupo nominal, nossas pessoas jovens, young people. Em português nós não dizemos isso, fica estranho pessoas jovens, nós diríamos mais naturalmente nossos jovens. Então nós temos nossos educadores, nossos líderes, nossos jovens, que têm estado conosco desde, since,
desde que lançamos o programa Reach Higher, lá atrás em 2014. Então, voltemos esse pedacinho. Nós temos nossos educadores, nossos líderes, nossos jovens, que têm estado conosco desde, since, e repare que a pronúncia não é science, desde que nós lançamos um programa que foi chamado Reach Higher, que é alcance o nível superior, alcance a educação superior, lá atrás em 2014. Agora, quando nós primeiro lançamos esta ideia, nós tínhamos um claro objetivo em mente. One clear goal in mind. Nós queríamos tornar a educação superior boa. Voltemos então aqui. Agora, when we first came up with this idea, quando nós primeiro trouxemos essa ideia, sugerimos esta ideia, nós tínhamos um claro objetivo em mente. Goal é objetivo, meta. Nós tínhamos um claro objetivo em mente. Nós queríamos tornar a educação superior boa. E aqui eu volto a insistir, uma coisa que eu já disse também em outro momento, que vocês sabem muito que make é fazer, porque tem muito made in China, made in Brazil, made in USA. Então, o sentido de fazer, de feito é muito comum. Mas ele também é muito traduzido como tornar. Lembre disso. Então, aqui eu vou dizer, nós queríamos tornar a educação superior boa. E cool é uma palavra que indica legal, massa, barril, dependendo da idade da pessoa que esteja lendo o texto. Mas é claro que é uma palavra que ela fez questão de usar para se aproximar mais da plateia jovem que estava ali presente. Mas cool não é uma palavra que você vai encontrar num texto científico com tanta frequência num texto acadêmico. Continuando, we wanted to change, nós queríamos mudar the conversation around, a conversa que estava por aí, não é? A conversa que rolava, é esse o nosso sentido. Nós queríamos mudar a conversa sobre o que ela significa, what it means, a educação superior, o que ela significa e o que leva a ser um sucesso neste país. What it takes to be a success in this country. O que leva a ser um sucesso neste país. Because let's be honest, porque vamos ser honestos, se nós estivermos sempre acendendo os holofotes sobre os atletas profissionais, os artistas de gravadoras ou as celebridades de Hollywood, se esses forem os únicos sucessos que nós celebramos, então, por que nós alguma vez pensamos que nossos filhos verão a faculdade como uma prioridade? É esse o sentido do texto. Mas vamos voltar, é claro que eu fiz rápido, a gente precisa voltar um pouquinho mais. Because let's be honest. Porque vamos ser honestos, né? Se nós estivermos, if we are, se nós estivermos sempre, always, que é o oposto de never, nunca. Shining significa iluminar, brilhar. Mas nós não dizemos iluminar um holofote, brilhar um holofote. Nós dizemos com mais naturalidade acender o holofote. Então, se nós estivermos sempre acendendo os holofotes sobre atletas profissionais, professional athletes, ou artistas de gravadoras, ou celebridades de Hollywood, se esses forem os únicos sucessos, the only achievement, os únicos sucessos que nós celebramos, então, por que nós, alguma vez, pensaríamos, would think, que os nossos filhos veriam a faculdade como uma prioridade, como a priority, como uma prioridade? Bom, então vamos ver aqui. Eu destaquei algumas palavras, algumas expressões que eu acho que são interessantes, importantes para que vocês anexem ao glossário de vocês, às suas anotações. Nós vimos no texto launch, quando ela lançou o programa
reach high, reach higher, se não me engano, é no sentido de iniciar, lançar. Lembra o português também, não é? Launch, lançar. Come up with, quando ela sugeriu a ideia, quando trouxe essa ideia, pensou nessa ideia. Come up with. Eu posso até entender como veio com essa ideia. Quando ela veio com essa ideia, e faria o mesmo sentido. Goal, objetivo, meta. Country, pode ser nação, mas pode ser também campo, no sentido de zona rural. Field. Achievement, realização, sucesso, que temos o sinônimo success e accomplishment. Kid child eu botei só para que vocês lembrassem de child como singular, children como plural e sinônimo de kids. E then, que tem o sentido do português então, depois. Né? Então, essas palavras eu acho que vocês devem realmente anotar em seus glossários, em seus cadernos, porque elas reaparecem com muita frequência. Vamos ver agora a segunda parte do texto. Então, nós já tínhamos visto que so é um sinônimo de then, lembra? Então, nós decidimos mudar o roteiro e acender o holofote, um holofote grande e brilhante, em todas as coisas educacionais. Voltando aqui, então nós decidimos mudar o roteiro, mudar o script e acender, lembra de shine, que é iluminar, brilhar, acender um holofote grande e brilhante em todas as coisas educacionais. Por exemplo, nós tornamos o College Signing Day um evento nacional. O College Signing Day é um dia em que os atletas escolhem os cursos que eles vão fazer nas universidades. E isso existia em determinadas universidades, em determinadas cidades. E ela tornou isso um evento nacional, com essa possibilidade de que outros estados, outras universidades pudessem também esse dia da escolha do curso que o atleta queria fazer. We wanted to mimic, então nós queríamos representar, mimic é mímica, mas nós não temos em português mimicar, né? Então nós temos que dizer representar todo o drama e excitação no sentido de emoção tradicionalmente reservada para aqueles poucos jogadores, players, reparem que está lá no final, aqueles poucos jogadores de basquete e de futebol surpreendentes, que escolhem seus times de faculdade e de universidade. Voltemos a esse pedaço. Então, nós queríamos representar, meme. Vamos traduzir como representar, já que nós não temos um verbo para mímica, né? Nós temos mímica, mas não temos mimicar. Então, nós queríamos representar todo o drama e emoção e excitação tradicionalmente reservada para aqueles poucos jogadores. Repare que players está lá no final, porque os adjetivos vêm todos antes dele. Reservado para aqueles poucos jogadores surpreendentes de futebol e de basquete. Ou eu posso traduzir jogadores de basquete e de futebol surpreendentes. Eu estou traduzindo surpreendentes a palavra amazing, que tem a ideia de surpreendente, de extraordinário, que escolhem seus times de faculdade e de universidade. Continuando, nós queríamos colocar o foco no mesmo nível de energia e atenção sobre as crianças que vão para a faculdade por causa de suas realizações acadêmicas, de seus sucessos acadêmicos. Então, voltando, nós queríamos to focus, é focalizar, não é a mesma palavra em português de foco, focalizar. Então, nós queríamos colocar o foco, só como para efeito de tradução, fica melhor assim, nós queríamos colocar o foco no mesmo nível de energia e atenção sobre as crianças que vão para a faculdade por causa de suas realizações acadêmicas. Achievement, realizações, sucessos. Continuando, porque como uma nação é onde o holofote deve também estar sobre as crianças, que trabalham muito na escola e fazem a coisa certa quando ninguém está observando. Muitos superando adversidades assustadoras. Então, voltando a esse pedaço.
Por que como a nação? Because as a nation, lembre que as é como, é onde, where, o holofote deve, should, also também estar sobre as crianças, que trabalham muito na escola e fazem a coisa certa, right thing, quando ninguém está observando. Muitos superando adversidades, discrepâncias, disparidades assustadoras. Daunting tem sentido de assustadora, amedrontadora. Então, passando ao próximo slide, vocês têm aqui palavras que também podem acontecer com frequência nos seus textos. Flip é inverter, trocar, mudar. Amazing é surpreendente, extraordinário. Hard, heavy, arduously. Então, crianças que estudam muito, estudam pesado, estudam arduamente ou trabalham pesado, work hard. Beat é superar, bater, no sentido de se debater. No texto fica melhor superar. Knock, overcome. Don't, frighten or scare, que significam assustar, amedrontar. E odd, disparidade, discrepância. Então, essas palavras são palavras que vocês devem colocar na lista de vocabulário de vocês no glossário, dependendo do critério de cada um e do tipo de estudo que cada um faz. Vejam o próximo slide. Eu quero fazer uma revisão do passado simples. Sei que muitos de vocês lembram como é essa formação, mas eu acho que é bom para quem vai ler, rever esse tipo de formação. Muito mais fácil que o português, que você apenas acrescenta a terminação ED. Né? Nós lançamos o programa Reach Higher. Apenas acrescentamos ED. Vou mostrar aqui para vocês, né, como é mais fácil com a ponteira, para que vocês vejam. Apenas acrescentei ED esse verbo. Né? E é muito mais fácil que o português, porque no português nós temos que usar uma terminação para cada pessoa. Eu digo, eu lancei, tu lançastes, ele lançou, por aí vai. Em inglês, não, eu vou usar a mesma forma para todas as pessoas. O mesmo acontece com wanted. We wanted to change the conversation around. Nós queríamos mudar o tom da conversa, a conversa que está por aí. Então, nós queríamos, wanted. No caso de decided, o verbo termina em E, então eu apenas acrescento o D. We decided to flip the script. Nós decidimos mudar o roteiro, trocar o roteiro, alterar o roteiro. To flip the script. O verbo termina em E, eu apenas acrescento o D. No caso de prefer, e aqui eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque quando você precisar olhar no dicionário, você tem que ficar atento a isso, porque você só vai encontrar o verbo terminado em uma R. Por quê? Toda vez que nós temos um verbo terminado em consoante, precede de uma vogal e uma consoante, com essa sílaba tônica, nós dobramos a consoante para depois acrescentarmos o sufixo AD. Então, isso é importante, porque quando você for ao dicionário, você tem que lembrar disso, porque você tem que procurar prefer, terminado em um R só. Né? Então, eles preferiam focalizar nos atletas. Eles preferiam se concentrar nos atletas. They omitted the information. Eles omitiram a informação. O mesmo caso. É um verbo que termina numa consoante, precede de uma vogal e uma outra consoante. Então, nós dobramos essa consoante final antes de acrescentarmos o sufixo ed. No caso de studied e applied, nós temos um verbo que termina em y, precedido de uma consoante. Então, nós temos que substituir o y por i e depois acrescentarmos ed. Então, é importante que você lembre disso, porque quando você for ao dicionário, você tem que lembrar que você vai procurar esse verbo. Toda vez que tiver ied, ies, o verbete do dicionário vai terminar em y. O mesmo acontece com applied. They applied for the job. Eles se candidataram ao trabalho. Tem se usado muito no Brasil por causa da influência do inglês. Eles aplicaram para um emprego. Né? Mas, na realidade, a melhor tradução é eles se candidataram ao emprego. Então, é a mesma situação. São verbos que terminam em y, precedido de consoante. Tem que trocar o y antes de acrescentar o sufixo. E quero chamar a atenção aqui para os verbos irregulares, que são muitos, não é?
São muitos verbos irregulares, mas isso aqui é só um exemplo para vocês ficarem atentos a essas exceções, digamos. We had a clear goal in mind. Nós tínhamos um objetivo claro em mente. Have, o passado é had. We made it a national event. Nós fizemos disso um evento nacional, ou nós tornamos isso um evento nacional. Made. We came up with the idea. Nós trouxemos essa ideia, nós sugerimos essa ideia. Came. E aqui eu coloco já alguns verbinhos para vocês fixarem, que eu acho que ajuda essa semelhança, né? Come, o passado é came, become, consequentemente became, overcome, superar, overcame. E quero também chamar a atenção para essas expressões que sempre aparecem quando os verbos estão no passado, são expressões que vão dar a ideia de tempo no passado. Yesterday, todo mundo conhece ontem. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. A month ago, um mês atrás. A year ago, um ano atrás. Last century, no século passado, no último século. Last meeting, na última reunião. Last night, na noite passada, na última noite. Last year, no ano passado. Só que vocês lembrem dessas expressões como Miguel, como last, que facilitam a compreensão do texto. E quero chamar a atenção para a próxima. Vamos voltar aqui, só o próximo aqui. As formas comparativas. Nós vimos em outra aula a forma superlativa. E agora facilita muito você lembrar da forma comparativa. Essas formas são importantes para a leitura porque, às vezes, o argumento do autor está muito em cima de uma comparação. Então, é importante que você identifique que essa palavra está expressando uma comparação. Então, eu tenho bright, como brilhante, e brighter, mais brilhante. Lembram que eu disse quando vimos o superlativo, que nos adjetivos curtos nós acrescentamos um sufixo, est, no superlativo, brightest. No comparativo, brighter, acrescentamos er. Lembrar o seguinte, que a forma comparativa, você compara dois elementos. Eu digo, esse aluno é mais brilhante do que aquele. Eu não gosto dessa frase não, mas foi o que me ocorreu agora. Esse aluno é mais brilhante do que aquele, que seria brighter. E posso dizer, esse aluno é o mais brilhante da sala, estou fazendo a comparação de mais de dois elementos. Então, eu vou usar o superlativo. Então, comparativo é usado para comparar dois elementos e superlativo, mais de dois elementos. E os adjetivos curtos, nós acrescentamos er, como da mesma forma, no superlativo acrescentamos o sufixo est. Large, larger, the largest. Aqui são outros exemplos de palavras que terminam já em E, então acrescenta-se apenas o R. Nice, nicer, da mesma forma que no superlativo, apenas acrescentamos o ST. The largest, the nicest. No caso de big, termina em consoante, né? Vamos ver aqui, precedido de uma vogal e de uma consoante. Então, ele vai dobrar a consoante final antes de acrescentarmos o R. Eu acabei de dizer isso em relação aos verbos, lembra? Os verbos que terminam em uma consoante, precedido de uma vogal e uma consoante, eles dobram a consoante final antes de receber o sufixo. O mesmo acontece aqui com o adjetivo. Termina em consoante, precedido de uma vogal e uma consoante, dobra essa consoante final antes de acrescentar o R. A mesma coisa no superlativo. Quando o adjetivo termina em Y, precedido de uma consoante, trocamos o Y por I antes de receber o sufixo ER. O mesmo que ocorreu lá no passado, quando eu falei dos verbos. Mas é importante que você tenha em mente que esse ER final dá a ideia de comparativo. Busier, bigger. E com os adjetivos longos, nós vamos usar more. More meaningful, mais significativo. More profitable, mais lucrativo. Da mesma forma que nós vimos lá no superlativo, que nós vamos dizer the most meaningful, o mais significativo, the most profitable, o mais lucrativo. Tá? Agora, como sempre, tem as exceções. E aqui eu cito apenas duas. Good, bom, better, melhor, the best, o melhor. Bad, mal, worse, ruim, the worst, o pior.
Vejam o próximo slide. Nós temos outros exemplos como more important, que são as formas regulares, the most important, longer, the longest. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, uma forma importante, que a gente não vê toda hora, mas que em texto aparece. The better I know my friend, the more I like him. O normal seria ser the best, não é? Mas não é the better. E é o sentido que nós damos em português. Quanto melhor eu conheço meu amigo, melhor, mais eu gosto dele. Então, quanto mais, a melhor tradução seria quanto mais, mas rigorosamente seria quanto melhor. Quanto melhor eu conheço meu amigo, mais eu gosto dele. Quanto mais velho eu fico, mais eu compreendo. Quanto mais tempo eu esperava, mais eu ficava furioso. Então, essa estrutura é importante que vocês lembrem. E sempre vai aparecer em pares, digamos. Né? The better I know my friend, the more I like him. The older I get, the more I understand. The longer I waited, the more furious I got. Então, essa estrutura, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque elas podem aparecer nos textos acadêmicos. Vejam o próximo slide. Então, é o texto completo agora. E o que é que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos como é importante reconhecer os grupos nominais, a ordem das palavras em inglês, vimos a formação do passado e vimos também a forma comparativa, revisando a superlativa. Vamos ficar com essas ideias por hoje e eu vou deixar com vocês esse slide para que vocês traduzam como dever de casa, como uma tarefinha para casa, não é? I met someone wonderful in a chat room and then I found out she's a cat. Para que vocês traduzam. E também deixei um outro que eu gostaria que vocês vissem. A no uttered from the deepest conviction is better than a yes merely uttered to please the worst to avoid trouble. Vou deixar esse dever de casa até o nosso próximo encontro. Então, até lá, e nós nos vemos no próximo encontro na aula 4.